Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando, portanto, a nossa série de reflexões sobre o olhar de Deus, através do olhar de Cristo, hoje a nossa 9ª reflexão, nós o fazemos a partir do Evangelho, que faz parte do Evangelho da Santa Missa de hoje, neste domingo de Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 16. E o tema da nossa reflexão é: levaram o meu Senhor. Nós vamos ouvir no Evangelho da Santa Missa hoje, e aqui também vamos destacar alguns versículos. São João, ele vai nos contar que no dia da ressurreição de Jesus, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. E São Lucas, narrando o mesmo episódio lá no capítulo 24, ele vai dizer que eram santas mulheres. Depois, Maria Madalena retorna e avisa os discípulos o que aconteceu. E João e Pedro correm até o túmulo de Jesus, depois de serem avisados, e também vão ficar desnorteados ao verem o túmulo de Jesus vazio. E como eu disse, uma dessas 3 santas mulheres que teve um sobressalto, que ficou mais assustada com aquilo que percebeu, foi exatamente Maria Madalena. Foi ela que, depois de ir até o túmulo, ao romper do dia, ela corre para avisar os apóstolos do acontecido. E depois ela retorna ao sepulcro e ela fica ali do lado de fora, rompendo em lágrimas, chorando muito, porque ela percebe que o seu Senhor não está no túmulo. Quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos vestidos de branco. Isto em outras narrativas, não nesta do Evangelho de João, que ouviremos hoje, nos Evangelhos sinóticos. Aí um dos anjos está aos pés do lugar onde colocaram o corpo de Jesus, e o outro à cabeceira. E esses anjos vão dizer a esta mulher: mulher, por que choras? E ela vai dizer: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, Maria Madalena se volta para trás após ouvir esta pergunta, e ela se depara com o Cristo ressuscitado. Porém, ela não sabe que é o Cristo ressuscitado. E esse Cristo diz a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria Madalena vai pensar que é o jardineiro e vai dizer: Senhor,
Se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. E Jesus vai dizer a Maria Madalena: Maria. Imediatamente, quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece e vai exclamar: Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus vai pedir a ela: não me segures. Podemos imaginar que nesse momento Maria Madalena estava agarrada aos pés de Jesus, tamanha era a sua alegria, tamanha era a sua felicidade. Não me segures, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena vai correndo e naquela manhã ela não parou de correr, certamente, e ela foi anunciar aos discípulos com grande alegria: eu vi o Senhor. Tanto nesta cena do Evangelho como em tantas outras, nós sempre encontramos muitas coisas a meditar. Mas hoje nós vamos colocar foco, até mesmo diferentemente do que acontecerá na reflexão deste mesmo Evangelho na Santa Missa, porque, como eu costumo dizer, se nós estivermos com o nosso coração aberto, com o nosso coração disponível à ação do Senhor, à ação do seu Santo Espírito, nós podemos no mesmo dia ler dezenas de vezes o mesmo trecho bíblico. E a cada vez, a cada leitura, o Senhor nos dirá algo diferente, algo de novo. Mas isso vai depender da nossa abertura de coração. O simples fato de repetirmos um texto bíblico várias vezes não significa que Deus sempre nos falará a mesma coisa. Isto porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, vai nos dizer São Paulo. Então ela é sempre atual, ela sempre diz respeito à nossa vida hoje, ao momento em que nós estamos vivendo. Então nós vamos focar esta reflexão, esses minutos de reflexão, em uma das frases de Maria Madalena, que é exatamente o tema da nossa reflexão. Levaram o meu Senhor. O meu Senhor. O meu Senhor era tudo para Maria Madalena. Maria Madalena não conseguia mais viver afastada do Mestre, afastada de Jesus. E ela estava disposta a procurar o corpo de Jesus. Ela diz: eu irei buscá-lo. Porque ela tinha o desejo de completar as últimas homenagens fúnebres, uma vez que na Sexta-feira Santa Jesus foi enterrado às pressas e não pôde receber o devido preparo, as devidas homenagens. E a gente se pergunta, mas por que essa devoção tão forte de Maria Madalena em Jesus? Por que esse desejo dela de buscar o corpo de Jesus onde quer que ele estivesse? Diga-me onde está e eu irei buscá-lo. Por que essa ânsia, esse desejo de buscar esse corpo de Jesus? A única coisa que nós sabemos, através dos relatos do Evangelho,
é que de Maria Madalena saíram 7 demônios e que depois, junto de outras santas mulheres curadas por Cristo, servia Jesus e os seus seguidores. Isso está colocado no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 2. As outras tantas narrativas que se constroem em torno da figura de Maria Madalena são meras especulações. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura, em nenhum dos evangelhos, nem mesmo nos apócrifos, naqueles que foram escritos e estão fora do cânon, fora da Sagrada Escritura, nem mesmo lá se diz que Maria Madalena era uma prostituta, como tantos costumam associar. A única coisa que se fala de Maria Madalena é que ela foi curada de 7 demônios que nela estavam. 7 demônios, não era um, eram 7. Talvez esses 7 demônios de Maria Madalena possam fazer referência aos 7 pecados capitais. O texto não vai nos dizer quais são os pecados de Maria Madalena, quais são, de que forma o inimigo domina sobre a sua vida. Mas certamente a gente pode encontrar nela os pecados que também dominam muitas vezes sobre nós. Muitas vezes a mentira, muitas vezes o orgulho, e a partir do nosso orgulho nós encontramos a raiz de todos os nossos pecados, porque o orgulho, como vai nos dizer o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 5, nos diz: sereis como deuses. Essa foi a primeira tentação da humanidade. A primeira vez que Satanás tentou o homem lá no paraíso, foi exatamente dizendo: sereis como deuses. Isso nos atinge grandemente, fortemente, o orgulho. Isso nos lança em soberba, isso nos lança em egoísmo. Jesus libertou, Jesus curou Maria Madalena. Naquele antro de escuridão do pecado que ela vivia, Jesus a purifica. Jesus coloca naquele vazio que ela tinha no seu coração o seu amor, a sua graça. Jesus transforma aquelas trevas que ela tinha no coração em luz. Aquele que era egoísmo, em amor, em doação, em generosidade. O Evangelho vai dizer que depois de ser curada, ela passa a seguir Jesus e a servi-lo por todo o lado, por todo o canto. E certamente, por ser libertada dos seus pecados, ela passou a gozar de uma paz interior, de uma alegria tamanha, alegria esta que procede do Espírito Santo, que nunca mais ela quis abandonar Jesus. A gente pode imaginar que quando o mal nos domina, ele age como um polvo, aquele animal cheio de braços, de tentáculos. E o mal nos domina e os seus braços todos nos envolvem. E podemos pensar esses braços como todas as formas de pecado: o orgulho, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja,
a preguiça. Esses são os 7 pecados capitais. Deles decorrem todos os demais. Capitais vem de caput, de cabeça, de principais. Então, são deles que derivam todos os nossos pecados. E esse polvo cheio de tentáculos que é o mal, ele nos abraça, ele nos domina, ele torna-se o nosso Senhor. Nós não conseguimos facilmente nos livrar dele. E quando nós conseguimos abrir os nossos olhos, quando nós conseguirmos cair em si, nós abrimos as nossas mãos e estendemos a Cristo. Nós abrimos o nosso coração e nos voltamos para Ele. E imediatamente quando nós fazemos isso, e podemos fazê-lo através do sacramento da reconciliação, e é muito bonito porque a maioria dos sacramentos que nós recebemos na igreja são indeléveis, ou seja, nós podemos receber apenas uma vez: o batismo, a crisma, o matrimônio, a ordem. Podemos receber esses sacramentos apenas uma única vez. Mas quando nós falamos do sacramento da reconciliação, um sacramento de cura, nós podemos recebê-lo quantas e quantas vezes nós precisarmos, quantas e quantas vezes nós desejarmos o perdão e a misericórdia de Deus, este sacramento estará à nossa disposição. É um sacramento sem limites. O limite desse sacramento é a nossa falta de desejo em buscá-lo, em procurá-lo. Ele só não é possível quando nós não querermos, quando nós não nos abrimos à misericórdia de Deus. E quando nós nos abrimos a essa misericórdia de Deus, aqueles pecados capitais são deixados para trás. E no lugar dele nós vamos encontrar não mais os pecados, mas as virtudes que são tão importantes para a nossa caminhada. A fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza. Podemos, num outro momento, refletir a respeito desta diferença, deste combate que as virtudes fazem aos pecados capitais. Aquele que se abre ao Cristo, sobretudo agora que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, ele se abre à vida. Ele se abre a uma vida que nunca morrerá. Podem nos tirar qualquer coisa, mas a garantia que nós seremos salvos pelo amor de Cristo, ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos afastar disso. São Paulo vai nos dizer na carta aos Colossenses: Ele livrou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho, de seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. É por isso que Maria Madalena, saboreando este amor, essa misericórdia de Deus, essa alegria do Senhor, ela se agarra aos pés de Jesus, se agarra com força. É como se ela rezasse no seu interior o versículo 4 do capítulo 3 do livro do Cântico dos Cânticos. Encontrei afinal o que a minha alma procurava, segurei-o e não o soltarei. Talvez não seja difícil imaginar o sorriso de Jesus, o olhar de Jesus, o olhar que ele trocou com Maria Madalena
naquele momento da ressurreição. E ele vai dizer: solta-me, não me segura, calma, ainda vou para junto do meu Pai. Vocês ainda me verão por muitos dias. E agora, Cristo olha para cada um de nós, assim como ele olhou para Maria Madalena. E ele te faz algumas perguntas. Você pode respondê-las no íntimo do seu coração. Jesus te pergunta agora: quem é o teu Senhor? Quem é que domina os teus pensamentos? Quem é que domina os teus desejos, a tua imaginação, os teus anseios para esse momento da sua vida, os teus pensamentos para o futuro da sua vida? Será que é o egoísmo que, como aquele povo que nós dizíamos, está te sufocando, te asfixiando? Ou será que é o amor que te domina, que te faz deixar-se sempre mais e mais encontrar-se pelo Senhor, encontrar-se por Jesus? Que as nossas almas cada vez mais possam experimentar essa sensação, que a nossa alma possa romper em cantar, porque se sente, se sabe olhada amorosamente por Deus em todas as horas, vai dizer São José Maria Escrivá, em Diálogo com o Senhor, número 41. Que a gente saiba perceber que Cristo nos olha amorosamente em todas as horas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele nos olha com amor, Ele nos olha com predileção, Ele nos olha com preferência. Que nós saibamos isso e amemos cada vez mais aquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou por nós sofreu, por nós morreu e por nós também ressuscitou. Amém.